Olá, seja bem-vindo a mais um OncoCast, um podcast da Oncoprime. Eu sou a doutora Samila, sou médica mastologista, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para as mulheres. Afinal, 51% aproximadamente da população é mulher, e se você não é mulher, tem uma mulher na sua vida importante. Todas nós vamos entrar na menopausa. Hoje eu conto com a presença das maravilhosas, a doutora Ana Beatriz, que é ginecologista endocrinológica, e também a doutora Liege Castro, que é endocrinologista. Desde já eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade. Sejam bem-vindas. Como sempre, a gente já teve outros podcasts anteriormente. E vocês têm a total abertura aqui para falar, tá, gente? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a menopausa, né? Reconhecer o que é a menopausa, entender como tratar. E eu espero que a gente, com o nosso bate-papo de hoje, consiga ajudar muitas mulheres que estão passando por essa fase da vida. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Eu adoro esse bate-papo que a gente tem, um canal para a gente falar sobre temas tão importantes. E esse é um dos temas mais importantes na vida da mulher, porque afinal a gente vai ficar na menopausa quase que metade da nossa vida aí, com essa expectativa de vida alta que a gente tem. Graças a Deus que a expectativa está aumentando e vem as consequências, uma delas a menopausa, né? Vamos começar literalmente do começo. Vamos tentar abordar aqui então, para iniciar. Afinal de contas, o que é, então, a terapia de reposição hormonal e a menopausa? Doutora Ana Beatriz? Bom, a menopausa, eu sempre gosto de explicar bem esses conceitos, é um nome dado à última menstruação da vida da mulher. Então, menopausa não é o período inteiro, mas a gente acaba chamando porque todo mundo entende que é isso. O nome do período que contempla a menopausa é o climatério. E a terapia de reposição hormonal é o tratamento que a gente faz para alívio dos sintomas, melhora da qualidade de vida, diminuição de alguns riscos que a menopausa traz para a vida dessa mulher. Alguma coisa para acrescentar, doutora Liege? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque as mulheres realmente têm dúvida, né, sobre isso, do que é realmente a menopausa, que é esse evento da última menstruação, né? E aí, seguida essa última menstruação, 12 meses sem menstruar, a gente olha para trás e consegue fazer esse diagnóstico. Então, é um diagnóstico clínico e retrospectivo, né? Mas é essencialmente clínico nas mulheres em que eu não tenho nenhuma interferência. Então, tem mulheres que não têm útero, né? Já fizeram esterectomia, outras mulheres que usam pílulas anticoncepcionais e que vão interferir, né, na nossa avaliação, né, do ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual é a nossa principal referência para esse processo. Mas, quando a gente tem esses interferentes, a gente tem que lançar a mão de uma avaliação mais minuciosa, com exames complementares, né? Para identificar melhor esse momento. E apesar da menopausa ela ser um evento, né? A gente sabe que existe ali uma flutuação dessas alterações, dessa função ovariana, né? O nosso ovário ali e os nossos folículos ovarianos, eles estão em constantes alterações, né? Desde a vida uterina, né, até o nascimento, até a menopausa. Então, vai ter um período ali próximo à menopausa, também propriamente dita, que é a perimenopausa, que é um dos momentos assim, mais marcantes ali, que é o momento de ouro ali, né, pra gente fazer essa avaliação da mulher. Interessante. Então, no caso da gente ter uma paciente, por exemplo, que ela fique 11 meses sem menstruar, e a menstruação dela venha depois desses 11 meses, eu ainda considero essa última menstruação depois de 11 meses, só depois que passar os 12 meses posteriores a isso para dizer que ela entrou na menopausa. Isso se a gente não tiver alguma causa de um sangramento uterino que seja anormal. Sim. É mais ou menos isso. Exatamente. Eu tô perguntando isso porque essa semana eu atendi uma paciente que ela ficou literalmente 11 meses e ela achou que ela estava na menopausa. Tava até feliz. Eu tive, nossa, que velocidade estranha. Geralmente as mulheres não vão, mas ela tava feliz com a menopausa. E a menstruação dela veio, se eu não me engano, foi em novembro. 11 meses depois, e aí recomeça novamente a contagem. Pode ser que venha 3 meses, 4 meses depois. A gente tem que esperar esses 12 meses para fazer o diagnóstico, certo? Certo. É engraçado que eu acho que essa felicidade vem muito do não menstruar, que é um grande problema. Eu acho que as mulheres não gostam, né, de estar sangrando ali durante 5, 7 dias, mas é importante você falar isso dos 11 meses, que é exatamente o que a doutora Liege estava falando. Essa flutuação hormonal, quando a gente nasce, os nossos ovários sabem quando eles vão parar de trabalhar. É que a gente não sabe, mas a gente já nasce com todo o nosso estoque pronto. Sim. Então, pode ser que, né, o nosso cérebro, essa interação entre cérebro e ovário,
O cérebro ficou tentando ali estimular o ovário durante 11 meses, não rolou. E naquele 11º mês, veio um folículo que tinha óvulo, que ovulou e a menstruação apareceu. Então, claro que a gente tem que descartar outras causas, mas dentro dos 11 meses é uma menstruação. Pode acontecer, embora seja um pouco mais raro, Mais mas raro, pode né? acontecer. Esse período tão difícil. prolongado assim, sem menstruação, para Aham. depois acontecer de novo, né? Uma função ovariana ali para gerar o ciclo menstrual é menos comum, mas pode acontecer. E aí a gente não fechou o diagnóstico clínico de menopausa mesmo nesse Entendi, contexto. ótimo. Eu vou fazer a pergunta que eu vou fazer agora é porque muitas pessoas têm realmente essa dificuldade de entender qual é a diferença de terapia hormonal na menopausa para outras terapias de hormônios. Isso acontece até na endocrinologia, acontece muito, porque às vezes eu vou fazer uma avaliação de função tiroidiana, que eu preciso usar hormônio, e aí o paciente traz lá atrás, não, mas meu médico falou que eu não posso usar hormônio, né? Então, assim, confunde até o hormônio Confunde. tiroidiano com o hormônio, né, ovariano, né, que seria o estrógeno e a progesterona, que essencialmente são os hormônios que a gente usa para terapia hormonal, né? No caso da mulher que tenha o útero, né? A gente vai usar em conjunto a progesterona, que a gente vai conversar sobre isso, mas ali junto ao estradiol, né? Então, outros hormônios, vamos lá, a gente tem vários, né, no nosso corpo, são inúmeros, mas para a terapia hormonal da menopausa, essencialmente são esses dois, né? E a gente pensa, a gente vai falar sobre outros lá mais para frente, que não se incluem nesse cenário da terapia hormonal da menopausa. Ok. E a gente sabe, então, que a terapia de reposição hormonal, que é a terapia feita na menopausa, como elas falaram muito bem, ela vai ser indicada nesse período e existe uma janela, um momento mais ideal, que o paciente vai ter mais benefício e tudo mais. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão desse momento adequado. A gente fala que a janela de oportunidade, né, em qual momento a gente vai entrar com a terapia hormonal? Existe a janela de oportunidade do momento do diagnóstico para as pacientes que já tiveram a menopausa, que a gente tem que lembrar que as que estão na perimenopausa, elas ainda vão estar menstruando, e ainda assim elas podem ter indicação de terapia hormonal se forem sintomáticas, mas para quem já teve a menopausa, a janela é 10 anos da última menstruação, ou antes dos 60 anos de idade. Essa é a janela que a gente consegue lançar mão aí dessa ótima coisa que existe no mundo chamada terapia hormonal. Entendi. E isso que seria, para complementar, quando a gente fala que seria o melhor momento, o melhor momento em relação ao quê? Por que não depois? Quais seriam as repercussões negativas de fazer depois? Depois desses 10 anos ou depois dos 60 anos? Essa janela de oportunidade, ela se baseia realmente no risco cardiovascular mesmo, né? Então, a gente sabe que com a menopausa vai vir ali algumas alterações metabólicas, né? Então, vai ter um aumento do colesterol, pode ter um aumento da concentração de gordura visceral, né? Pode ter um aumento da incidência de diabetes, que acontece nesse cenário todo. Então, existe esse aumento do risco cardiovascular. E, então, se eu faço, o quanto antes eu inicio a terapia hormonal, eu não estou somando um risco depois que eu já tenho, né, um risco cardiovascular mais aumentado. Então, isso, assim, é um grande definidor que a gente conseguiu ver aí na história toda de início da terapia hormonal, nos estudos, né, vendo que essas são as pacientes que têm menor risco, né, e muito mais benefício baseado na questão cardiovascular. E eu acho que é interessante falar, assim, porque muitas pacientes trazem essa dúvida, assim, né? Porque a gente chega e fala, protege pro coração, e aí de repente fala, não, mas você não vai usar por causa do risco cardiovascular, então fica uma coisa meio difícil, né? Contraditória, incoerente, né? Mas é porque nesse início, se a gente não faz terapia hormonal e eu expus essa mulher a esse risco cardiovascular baseado nessas coisas que a gente conversou, né? Colesterol, aumento da gordura visceral, né? Síndrome metabólica que pode se desenvolver. Eu tô aumentando o risco de fazer placa de gordura nos vasos, que a gente chama de aterosclerose, né? Então, se eu aumentei esse risco ali e não entrei com estrógeno, porque o estrógeno ele ajuda a proteger a esse risco de formação de placa. Então, se eu criei essa placa aí por ter ficado sem o estrógeno, que é um fator protetor endógeno que a gente sabe. E aí, logo em seguida, se eu tiver uma placa formada complicada, que já tem alguns fatores ali de trombose e tudo, eu colocar o estrógeno em cima, eu posso favorecer ali a instabilidade de placa. Entendi. Então, assim, por isso que esse momento, assim, é um momento que a gente fala janela de oportunidade e de você realmente tratar antes que
a gente tentar melhorar ainda mais os benefícios que a terapia hormonal traz, não só do ponto de vista sintomático, mas também até no sentido de prevenir algumas questões. Entendi. Mas numa paciente que já está depois dos 60 anos e é muito sintomática, a gente pode utilizar a terapia de reposição hormonal mesmo com essas evidências de risco? O paciente pode ter algum benefício, mesmo que seja só na qualidade de vida? Hoje em dia, a gente tem alguns estudos que mostram já o início do uso da terapia hormonal depois dos 60 anos, mas é super importante que a paciente seja rígida, né, se tem nenhuma doença de base, e mesmo que ela tenha alguma doença, que essa doença esteja muito bem controlada e que seja muito bem conversado isso com a paciente, sobre riscos, benefícios. Então, na medicina nada nem é nunca nem sempre, Sim, né? verdade. Então, eu acho que a gente precisa pesar muito bem risco-benefício Entendi. para entrar depois dessa janela toda de oportunidade. E a mesma coisa serve para mais de 10 anos da menopausa. Dificilmente a gente entra. Eu não entro quase nunca no consultório depois da sim. janela. Não sei se você Pra mim entra também também, não. mas Mas é Costuma mais não entrar. difícil, né? Bom, a gente já entendeu um pouco, então, sobre o melhor momento da gente realizar a terapia de reposição hormonal. Eu gostaria que vocês comentassem, então, os sintomas da menopausa, porque a maior parte das mulheres pensa que os sintomas da menopausa, eles se limitam a calorões, que são chamados de fogacho, e ressecamento vaginal, diminuição da libido, né, da vontade de ter relações sexuais. Mas, gente, a doutora Ana Beatriz está me falando aqui que tem mais de 70 sintomas relacionados à menopausa. Eu fiquei chocada. sim, nossa, eu tava lendo um artigo que foi publicado recentemente mostrando que a gente tem mais de 76 sintomas descritos como Misericórdia. sintomas da menopausa. E assim, alguns bem comuns que a gente não associa à menopausa: insônia, a irritabilidade. Então a gente vê, assim, não sei se a mãe de vocês já passaram por essa fase, mas fica uma galera meio insuportável ali, que a família inteira tá falando dessa parte de, nossa, tá muito irritada. E é uma irritada com coisas pequenas, sabe? Que não, Que ela não era relevaria pra... em outra situação. Exatamente. Outro sintoma que é bastante falado é sintomas de depressão, que é uma doença tão atual. Sim. Lembrando que a gente não está invalidando os sintomas depressivos, tá? Eu sempre falo isso para os Sim. pacientes. Depressão é uma doença séria que precisa ser tratada, mas às vezes a paciente só está no climatério e aí a gente está tratando como uma depressão que melhoraria fazendo uma terapia hormonal ao invés de usar medicamentos propriamente ditos para depressão. Sim. Então a gente tem, nossa, muitos sintomas. Acho que um dos sintomas climatéricos que elas mais reclamam é o ganho de peso. Também está ligado à menopausa. Então, essa distribuição de gordura mais abdominal, né? A gente acaba invertendo aí essa Proporção, né? distribuição de Uma gordura, posição. né? A mulher tem mais quadril e perna, e aí depois da menopausa a gente vê mais os pacientes com um pouquinho mais de distribuição abdominal, braço, costas, né? Que é uma coisa que elas reclamam bastante. Então, assim, gente, tem muito sintoma de menopausa. Você gostaria de acrescentar mais algum que te chama a atenção? Que às vezes, de repente, a pessoa fala, nossa, nunca pensei que poderia ser isso. É aquela questão que é muito recorrente também da névoa cerebral, né? Que dos Nossa, sintomas sim. cognitivos, né? De falar, nossa, eu tô com uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de memória. E aí, às vezes, até uma indisposição ali junto, parece que aquele cérebro preguiçoso, aquela névoa mesmo cerebral que é descrito, né? Brain fog, Brain do fog. inglês. E é muito recorrente mesmo, né? Então, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que ficar atento a isso para, às vezes, amparar até a paciente mesmo, né? Porque às vezes ela fica meio perdida ali, de não entender. Então, esses sintomas que não são específicos da menopausa, mas que estão muito associados, né? Eles são... É muito importante que a gente faça até o rastreio mesmo, né? A gente perguntar, não só escutar a paciente e associar, mas também perguntar sobre isso, porque é muito comum. E a depressão também, né? É muito comum. E às vezes a gente começa a terapia hormonal, faz essa, né, para fazer uma reavaliação depois, né, da terapia hormonal, para ver se melhorou esse quadro todo, né, dessa labilidade de humor e tal, e realmente melhora, né, nos quadros mais leves. A gente também não pode deixar passar quadros de depressão endógena, quando tem alguma história familiar mais importante, um quadro mais grave, lógico, né, mas assim, melhora, né, com a terapia hormonal. Acho que um sintoma também que é bastante comum, que é um sinal, né, acaba sendo um sinal clínico, é a osteopenia, né, essa desmineralização óssea, e que os pacientes têm uma tendência a ter osteoporose. Então, com a menopausa, a mulher acaba desenvolvendo essa falta de cálcio nos ossos e pode ser predisposta a fraturas.
né? Depois, então, tem Sim. problemas maiores. Tem alguma associação da osteoporose com doenças neurodegenerativas? Da menopausa? Isso, aham. Sim, a gente vê que tem, mas é uma coisa assim que ainda é uma associação mesmo, né? Aham. É porque a gente vê que Não as é muito causa e mulheres... Não é muito causa e consequência. consequência, é uma Entendi. associação. É a gente mais vê uma nos estudos, associação né? do que como uma causa. Tipo, eu tenho osteopenia, por isso eu tenho uma doença. Não, normalmente não, mas tem essa associação. E aí você falou da osteopenia, eu lembrei de uma outra, de alguns outros sintomas importantes, Aham. que são as dores articulares. As mulheres na menopausa, nossa, é que agora tá tudo confundindo aí com esse Com a surto de chikungunya. chikungunya que tava tendo. É. Verdade. Mas assim, dor articular, cefaleia, às vezes a paciente tá indo no neurologista, fazendo vários exames, né, pra investigar uma Aham. cefaleia, e quando a gente vai ver, é a queda hormonal que tá fazendo tudo isso. E você falou da osteoporose, é importante, assim, a gente salientar que esse risco da desmineralização, gente, que palavra difícil, né? Óssea, é pela falta do próprio estrogênio. Sim. Ele ajuda nessa remodelação óssea, e quando a gente acaba perdendo o estrogênio, o osso fica mais poroso. Eu costumo brincar com as pacientes que o nosso osso fica que nem o soufflé, sabe? Aquele Adoro. chocolatinho Aerado. da Nestlé, Bem bem aerado. aerado. Então, assim, Sim. qualquer batidinha besta, ele quebra. Então, Exatamente. também, por isso, entrar na janela de oportunidade com a Isso. terapia hormonal. Exatamente. Em relação à questão da osteoporose, né, é muito importante a gente, assim, quanto antes melhor, né, para prevenir essa piora da massa óssea, porque o estrógeno está muito relacionado a isso. Mas é importante também que a gente, quando a gente veja, né, faça o diagnóstico de uma osteoporose, que a gente não infira que é da menopausa, né? Às vezes a gente tem que pesquisar causas secundárias mesmo, né, que faz parte desse rastreamento, excluir doenças má absortivas, doença celíaca, hiperparatiroidismo, que é uma elevação do cálcio no sangue, baixa de vitamina D, baixo aporte de cálcio, né? Então, que daí, quando a gente faz isso, a terapia hormonal é uma das peças, né? Então, a gente tem que ajustar as outras também, e isso é muito importante, mas é muito associado, porque o estrógeno é um protetor mesmo de massa óssea, né? E lembrar principalmente que quando a gente tem perdas de massa óssea mais em fêmur, eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tem menos a ver com menos a associação. terapia, com a falta do estrogênio. Quando é no fêmur. Como no fêmur. Quando é mais Normalmente, coluna quando é em vertebral. coluna vertebral, tem mais a ver com a menopausa do que quando é uma perda do fêmur. Então, Entendi. às vezes a gente tem um Interessante. paciente que vem e eu falo, olha, não é culpa do hormônio isso investigar, aqui, né? vamos investigar um pouco melhor. E aí Uma outra eu causa, né? encaminho para a minha colega endocrinologista. E eu acho que é bem isso aí. interessante a gente falar sobre essa questão da osteoporose, porque a gente, com maior frequência, nós temos uma população de mulheres que nessa faixa etária elas estão obesas, elas não fazem terapia de reposição e não fazem atividade física. E a atividade física é uma coisa que ajuda na sedimentação óssea, né? Ativa ali o cálcio no osso. Então a gente tem fator de risco em cima de fator de risco para que a gente tenha osteoporose. E a fratura de fêmur em si, por qualquer motivo no idoso, é uma das causas mais frequentes de morte, de mortalidade nas mulheres idosas, nos homens idosos também, tá? Então tá bom. Vamos falar um pouco então dos medicamentos, né? Que são os próprios hormônios. A gente precisa entender que os hormônios não são todos iguais, que houve uma evolução durante o tratamento. Então, a gente tem ainda muita mistificação, a gente tem um preconceito, medo da terapia de reposição hormonal. Vou até falar o motivo, foi um estudo que saiu nos Estados Unidos em 2013, que deixou todo mundo medroso com relação a tratar a menopausa com hormônios. Então, vamos falar um pouquinho como é que foi essa evolução dos hormônios ao longo do tempo para a gente entender o que nós temos hoje de bom para que a gente possa usar e qual a segurança disso. Eu achei legal trazer esse histórico, depois a gente vai até colocar ali para vocês conseguirem visualizar sobre como foi esse histórico de terapias hormonais femininas ao longo aí da última... Das últimas décadas, né? das últimas décadas. Eu tava tentando fazer uma conta Tem o quê? aqui, Uns mas eu ia 50 falar. anos já, né? Mas por 70 aí, anos, por por aí. aí. Tudo começou nos anos 60 com o lançamento de um livro que eu até trouxe o nome dele aqui, chamava Feminine Forever, que ele trouxe esse conceito de que as mulheres não precisavam se abater com a perda do estrogênio. Então, foi a primeira vez no mundo que as mulheres começaram realmente a usar o estradiol. O estrogênio em si, não só estradiol, porque tinham outras moléculas. E aí a gente viveu aí uma década maravilhosa até que chegou os anos 70 e vieram as consequências da gente usar estrogênios isolados,
que é o aumento do risco de câncer de endométrio. E aí as mulheres começaram a ter mais esse aumento do risco, então deu uma caída aí nesse uso dos hormônios. E aí foi quando a gente descobriu que para todas as mulheres que têm útero, a gente precisa usar progesterona. E aí começou, então, o uso do estrogênio com a progesterona. E aí, lá nos anos 80, esse conceito aí do Feminine Forever, que foi desse livro do Robert Wilson, que foi lançado, né, ali nos anos 60, mudou para o Health Forever. Então, era uma saúde para sempre, não só ser feminina para sempre. E aí foi quando a gente teve o primeiro estudo clínico para terapia hormonal, que foi um estudo chamado Estudo HERS, nos anos 80, que foi para estudar realmente se as mulheres poderiam usar, independente da fase da vida, se elas tinham ou não alguma comorbidade. E dentre as comorbidades estudadas nesse estudo HERS, eram pacientes que tinham hipertensão arterial. Então, elas também foram randomizadas ali, estudadas. E aí foi quando a gente descobriu que pacientes que tenham hipertensão não controlada também têm uma contraindicação ao uso de terapia hormonal. Foi por causa desse estudo HERS. Entendi. E aí, né, tudo ficou lindo, maravilhoso. E em 98, a gente teve o famoso WHI. Que foi o Women's Health... gente, eu não sei nem falar isso em inglês. Não me lembro. Women's agora. Health Initiative. Que foi quando mudou... Em 2013, a gente teve o follow-up. Follow-up, exato. 20 anos. De 20 anos, 20 anos, exatamente. exato. Mas ele começou lá em 98. Sim, exatamente. 93? Foi 93. Acho que 98 foi quando ele foi interrompido. Foi isso. É exatamente isso que eu coloquei aqui, que vocês vão ver depois aí no quadrinho. Em 98 foi quando o estudo foi interrompido. Que foi depois de 5,2 anos, mais ou menos. Que foi quando mudou todo o cenário e veio o boom do pânico às terapias hormonais. Sim. Foi um estudo muito mal feito, tá, gente? Diga-se de passagem. E sem contar os hormônios que eram utilizados na época. Sim. Foi usado estrogênio conjugado. Estrogênio equino conjugado. Eu sempre gosto de contar esse nome para os pacientes. Equino. Estrogênio equino. Porque, gente... Pela misericórdia, né? A gente pegava urina de égua, extraía hormônio, né? Assim... Não ia dar certo. Tem uma moléculazinha que é igual a do ser humano? Tem, que é ela que a gente queria usar, que é o estradiol. Mas tem um monte de outras coisas que né, não são boas pra gente. E associado, a gente usava uma progesterona com alto poder... tromboembólico, que é o acetato de medroxi, e também pro câncer de mama. É ela que aumenta o risco. Sim. E aí, é o que todo mundo sabe, eu acho que quem já tá na menopausa aí há mais tempo vai lembrar desse pânico, então, nossas avós aí. Sim, exatamente. Por isso que é esse mito no momento, por conta desse estudo. Passou no Jornal Nacional esse estudo. Virou um pânico geral, assim. Eu tenho pacientes que contam que a mãe fala, pelo amor de Deus, não usa isso que essa médica te passou. Então, assim, foi realmente pânico. E aí, graças a Deus, em 2013, que foi o follow-up de 20 anos, isso. E aí, junto com o follow-up, a gente teve novos estudos com novas moléculas, que a gente não usa mais estrogênio equino conjugado. Graças a Deus. Deixar isso bem claro, não se usa mais estrogênio equíneo conjugado. Então, o que a gente usa hoje é diferente. Hoje a gente usa estradiol, hemidratado, 17-beta-estradiol, que são moléculas iguais aos que o nosso ovário produz. É importante lembrar, acho que a gente falou isso no outro podcast, que tudo é sintético, porque o que não é sintético foi feito pelo nosso corpinho, que Deus nos deu. E não é bem assim. Então, é sintéticozão, do sentido de não ser endógeno, tá? Sim, ser natural produzido no corpo humano, exato. né? E a progesterona a gente também mudou, a gente não usa mais a mesma progesterona do WHI, né? Que é o acetato de medroxiprogesterona. Muito mais neutra, né? Segura. É a Hoje a micronizada. gente usa a progesterona micronizada, que tem o nome de progesterona natural micronizada, mas ela não é natural. É só para deixar as tem que pessoas ressaltar. tranquilas. Ela também é produzida No laboratório. Exatamente. E a gente usa normalmente a dihidrogesterona, que também é uma progesterona com a segurança excelente. Existem outras progesteronas que podem ser usadas na menopausa, como, por exemplo, a noritesterona, que a gente lança mão principalmente quando a gente tem sangramentos mais intensos com a terapia hormonal, que pode acontecer, contanto que a gente, né, exclua outras causas. Acho que a gente vai falar disso mais pra frente.
mas, né, mudou o cenário. Vou deixar a Liege falar um pouquinho Não, aí, depois que eu mas falei um foi pouquinho ótimo. dessa história. Mas o WHI tem uma outra questão, além de qual hormônio que eles usavam, era realmente da população que eles usaram, né? Na seleção das mulheres. Eles Sim. colocaram mulheres de 50 a 79 anos Sim. no estudo, que nunca tinham usado terapia hormonal e iniciaram terapia hormonal, assim, com muito mais de 10 anos de menopausa em alguns grupos, né? Uhum. E com maiores que 60 anos. Então, os desfechos que preocupou todo mundo ali foi o desfecho cardiovascular, né? AVC, Exatamente. infarto, doença coronariana e eventos tromboembólicos. E aí, isso está relacionado a esse processo, né? De ter iniciado muito tempo após, ou com mulheres mais velhas, fora daquela janela de oportunidade que a gente hoje definiu, que inclusive o estudo ajudou a gente a definir, né? Sim. Então, e aí também, assim, é interessante falar que nessa população que é mais jovem, né? Antes desses 60 anos, antes de 10 anos da menopausa, mesmo esses hormônios que foram usados que não são adequados, né? A gente consegue enxergar isso hoje, não tiveram aumento de risco cardiovascular, uma parte dessa população nesse contexto. Então, ajuda a gente a definir a janela de oportunidade, né? Com certeza. Então, sempre ensinando muita gente, né? E só complementar a esse estudo WHI que eu trouxe aqui informação, ele aumentou o risco para câncer de mama em 66%. O odds ratio foi de 1,66. Então, foi um risco aumentado, mas para o braço, porque foi um ensaio clínico randomizado, é nível de evidência 1, é o melhor nível de evidência, melhor que só meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Então, foi um estudo que realmente mudou conduta. E depois do follow-up de 20 anos, o que a gente observou? Que o risco foi aumentado para a combinação de estrogênio e progesterona. E para o grupo que utilizou só estrogênio, mesmo que fosse o equino conjugado, não houve aumento de risco Eu ia após falar esses isso 20 agora. anos. Inclusive, não foi nem só no follow-up, no próprio estudo No próprio estudo eles já dele. tinham visto que Exato. o uso de estrogênio isolado Não aumentava tinha esse aumentado risco. aumentava. É muito bacana. Já que a gente já falou um pouquinho dessa evolução, o que a gente tem, então, só para ressaltar hoje, são esses estrogênios que são bioidênticos, então, idênticos à molécula que nós produzimos no nosso Isso. ovário, caso, né, na época que a gente produzia esses hormônios antes da menopausa. E a progesterona, essa progesterona que, como você citou, doutora Ana, né, natural, mas ela não é natural. Então, ela é diferente do que foi visualizado antes. E é por isso que a gente já tem outras condutas hoje em dia. Eu acho que a gente já falou um pouquinho desses benefícios da menopausa em relação, né, quando a gente falou dos sintomas em si. E eu acho que a gente deveria falar um pouquinho mais sobre os malefícios, para ficar bem claro. Quais são os malefícios da menopausa? Da menopausa? Perdão. Da terapia. Da terapia. Vou repetir de novo. Quais são os malefícios da terapia de reposição hormonal? Se existe algum, né? Sim. Pra gente comentar. Então, eu queria só adiantar uma coisa que eu acho que vai junto da sua pergunta, que seria em relação à via que a gente usa, né? A gente sabe que a gente vai usar o estradiol, e para as mulheres que têm um útero para prevenir a hiperplasia do endométrio, que é a camada mais interna do útero, a gente vai usar a progesterona, né? As mulheres que têm um útero. E aí, nesse sentido, a gente precisa escolher qual via a gente vai usar. A gente já sabe que vai usar um estradiol mais seguro, uma progesterona mais segura, né? A gente, inclusive, pode mudar o tipo de progesterona dependendo do quadro clínico, né? Do cenário, de sangramentos, né? Se tem endometriose, se eu tenho miomas, enfim. Mas partindo da via do estradiol, principalmente. A gente tem a via oral, e a via transdérmica, né? Então, com géis ou com adesivos para usar o estrógeno. E isso tem uma diferença importante. Existem mulheres ali que a gente não tem preocupação, né, com risco cardiovascular. Uma mulher rígida, com peso normal, sem comorbidades, né? A gente pode lançar, não fuma, né? A gente pode lançar mão da terapia por via oral, com o estradiol oral, né? E aí, nas mulheres que têm algum outro fator de risco que nos preocupe, mas que não seja um impeditivo, né, uma contraindicação à terapia hormonal, a gente prefere a via transdérmica, né, com gel ou com adesivo. Por que isso, né? A via oral, ela o estrógeno, ele passa, quando a gente toma por via oral, pelo fígado, né? Então, esse metabolismo de primeira passagem hepática pode aumentar ali proteínas trombogênicas com aumento de risco de trombose, pode aumentar angiotensinogênio com aumento de hipertensão, pode também aumentar citocinas inflamatórias, né? Nesse mecanismo aí, também tem impacto no triglicerídeos. Então, a gente
prefere a terapia transdérmica nesse cenário em que eu tenho algum risco. De forma geral, né, a gente prefere a transdérmica, né? Dificilmente Dificilmente a gente vai fazer oral. Às vezes tem uma questão mais de ser um tratamento talvez mais acessível, né? Depende da paciente, se for uma paciente também um pouco mais jovem. Mas a gente pondera muito essa via de administração na hora de fazer a prescrição. E também uma outra coisa importante ressaltar é que a progesterona, a gente tem que ter um cuidado, né? A gente faz o estradiol transdérmico, mas a progesterona, na maior parte dela, a gente usa por via oral, para ter ou por via vaginal, né? Que vai dar essa proteção endometrial, que é essa camada interna do útero. Ou por via uterina. Lembrar do DIU. Lembrar do DIU. E aí, só que a gente tem um adesivo, né, da nortestosterona, não é? Da noresterona. Isso, a gente tem que é o System que é o System Conte, que pode ser usado, então, os dois juntos, estradiol e a progesterona. Nesse caso, é seguro, mas eu não posso manipular, por exemplo, como a gente costuma ver muitas vezes acontecendo, progesterona manipulada, e usar de forma transdérmica e achar que eu tô protegendo meu útero, porque não está. E uma outra vantagem que eu acho legal falar, que é uma coisa que eu converso muito com as pacientes, lembra que a gente falou que um dos sintomas mais comuns é a insônia? A progesterona, principalmente a progesterona micronizada, um dos grandes efeitos adversos dela é a sonolência. Então, a gente já usa isso em nosso favor. E aí, a gente coloca para uso noturno, justamente para já auxiliar nessa, né, vir aquele soninho. Sim, eu realmente, né, ajuda. Faz diferença. Tanto que de vez em quando eu acabo trocando a via e aí a paciente volta e fala: ai, posso voltar a usar oral? Me ajudava tanto a dormir. Legal. Interessante. E só para deixar claro, essa questão de trombose, que pode ser que aumente o risco, né? É mais associado ao estrogênio. A progesterona também pode estar relacionada, né? Mas agora com o uso da progesterona micronizada, ela é muito mais neutra e segura, né? Mas, de fato, o estradiol é o principal desencadeador. Essa questão da via oral acaba sendo mais por essa questão da passagem no fígado, mas o transdérmico também está relacionado a esse aumento dessas proteínas trombogênicas, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, é por isso, desses riscos, que não é todo mundo que vai fazer terapia hormonal, né? Então, assim, não, a gente, mesmo as pacientes que não tenham contraindicações formais, a gente tem que ter a precaução em alguns pacientes, por exemplo, que tenham hipertensão, né? Que daí é uma coisa que é bem complicada. Descontrolada, principalmente. Obesidade. Então, assim, a gente até tinha comentado da outra vez que a terapia hormonal não combina com o sedentarismo, né? Não combina com assim, eu vou fazer terapia hormonal, mas eu não gosto de ir no médico, eu não vou fazer exame de segmento, né? Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado. E aí até entra ali naquela questão que a gente conversa sempre da decisão compartilhada, né? Da terapia hormonal. Que a gente precisa... a gente vai encontrar essas indicações da terapia hormonal, que vai ter benefício, né, inquestionável. A gente só pesa sempre na balança risco e benefício para decidir sobre isso, e a gente tem que dar a segurança para o paciente conseguir decidir junto com a gente. Não adianta, né, a gente falar, não, a decisão é sua, se a gente não orientar ela, no sentido que ela se sinta segura de entender qual que é o risco, qual que é o benefício e pesar isso, né? Claro. Mas é uma decisão que tem que ser compartilhada mesmo, porque ela vai precisar agir nesse sentido, né? Ela vai precisar fazer atividade física, se alimentar bem, ela vai precisar fazer os exames de segmento, então tem todo um acompanhamento, né? Então tem todo um cuidado que ajuda a minimizar esses riscos que a terapia hormonal confere. E aí, com isso, ela vai tendo mais subir na balança ali do benefício, né? Sim, com certeza. Que daí vai melhorando a questão da questão da composição corporal, com a atividade física, por exemplo. Então, ela só vai somando benefícios. E muitas das vezes esses novos hábitos saudáveis, que muitas das vezes só iniciam nesse período, infelizmente, deveriam ter iniciado antes, eles vão suplementar ali, vão dar outros artifícios para que você tenha outros benefícios em relação à sua saúde. Não só em relação à terapia de reposição hormonal. E vai melhorar até os sintomas. Com certeza. Porque muitas coisas são relacionadas, por exemplo, a obesidade e diabetes. É um estado pró-inflamatório ativo em paciente que é obeso, paciente que é diabético. Isso aí é muito importante a gente falar. Doenças de base descompensadas pioram os sintomas de menopausa e climatério ali. Então, se ela tem uma doença descompensada, obviamente, ela entra numa contraindicação ao uso de terapia hormonal. E a primeira coisa que a gente fala pra ela é: você precisa mudar estilo de vida. E normalmente, quando realmente muda, elas melhoram dos sintomas da menopausa. Principalmente os vasomotores também, né? Que acaba tendo essa relação com o sedentarismo, então ajuda nisso.
com certeza. Sim, com certeza. E um dos efeitos e uma das coisas que se discute, né, é o risco para câncer de mama. Então, a gente já falou desse estudo WHI, que a gente chama, os próximos chama de estudo WI, fica mais fácil. Mas a gente teve outros estudos, como o MWS, foi um estudo feito com 1 milhão de mulheres, Million Woman Study, em 2003. Ele foi um estudo observacional, nível de evidência 2, mas foi um estudo muito grande, né? 1 milhão de pessoas, de mulheres. E foi um pouco parecido com o estudo WHI. Foi utilizado também estrogênio equino, com Era o que a gente tinha, medroxprogesterona, né? na maior parte, mas também tinha noresterona, que eu tenho dificuldade de Tenho falar dificuldade esse de falar, eu nome. Enfim, tiveram outros tipos relacionados a levogenestrel, alguns outros, mas a maior parte foi estrogênio com progesterona conjugada, igual o WHI. E ele demonstrou que o risco realmente foi maior na combinação. Eu acho que foi mais associado mesmo a essa progesterona, como você falou, que é essa medroxiprogesterona. E apenas o estrogênio aumentou muito pouco. Foi só 5 casos em cada 1.000 mulheres de aumento, então é um risco baixo. Assim, foi considerado um risco baixo. A gente teve também o estudo LIFT, que avaliou a tibolona e que não aumentou o risco para AVC. Ele foi suspenso porque aumentou o risco de AVC e não de câncer de mama. E, na verdade, hoje a gente tem segurança da tibolona no sentido de não aumentar o risco de câncer de mama, mas aumenta o risco de AVC. Então, a gente tem que avaliar. E depois a gente teve um cenário de estudo, de estudos avaliando a terapia de reposição hormonal nos pacientes que já tiveram câncer de mama. Então, entendam, não estou falando de histórico na família, eu tive câncer de mama. Pessoal. Mulheres que tiveram, tá? Já é um risco aumentado, né? A própria mulher que já teve risco de ter. Que foi estudar a ABITS e o Liberate. O ABITS estudou estrogênio e progesterona e foi interrompido também, porque aumentou o risco de recorrência local, foi interrompido nos 3 primeiros anos. E o Liberate avaliou a tibolona, aumentou o risco também. Então, assim, pacientes que tiveram câncer de mama, seja receptor hormonal positivo ou não, porque nesse estudo não houve diferença na avaliação dessas situações, triplo negativo, HER2, luminal A, B, não teve essa diferença, tá? Basal-like não teve. Então, aumentou o risco. Então, para qualquer paciente que tenha câncer de mama, nós não fazemos terapia de reposição hormonal. Nem tópico vaginal, nenhum tipo de administração. A gente tem que recorrer a outros medicamentos que não envolvam essa questão hormonal. E em relação às pacientes que têm mutação, BRCA1, BRCA2, até mandei esse estudo para a Liege recentemente, foi o estudo PROSE, que avaliou nas pacientes que têm mutação BRCA1, BRCA2. Para quem não sabe, é a mutação genética, então uma alteração no seu gene desde lá da barriga da tua mãe, todos os genes do seu corpo são alterados. Né, tem esse gene alterar todas as células do corpo e ela aumenta o risco para câncer de mama e ovário, principalmente próstata nos homens. A gente chama de mutação mama-ovário, aumentando o risco ali de 40% até 80%, dependendo da mutação, dependendo do estudo também. Então, muito se fala sobre, será que a gente pode fazer a terapia de reposição hormonal nessas pacientes que têm o risco mais elevado de todos? E a verdade é que as pacientes que fazem a cirurgia profilática, né, esse estudo PROSE foi da salpingo-ovarectomia profilática. O que é isso? Tirar o ovário e os anexos, a trompa, enfim. Então, nessa cirurgia profilática, que tira os ovários e a trompa, essas pacientes que fizeram a terapia de reposição hormonal não houveram aumento de risco. O risco foi habitual de uma paciente que, né, normal, então não aumentou o risco. Então, se o paciente precisar, vale a pena fazer a terapia de reposição hormonal. E num cenário que você tem uma paciente que fez a cirurgia redutora de risco da mama, fica mais seguro ainda, né? Teve Então, um caso, né? Exatamente. Então, é sim uma coisa segura. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar. Porque eu queria falar aqui, que a gente comentou, eu queria mostrar para vocês uma tabela. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente não falou das Contraindicações, contraindicações, né? Da Vamos terapia falar hormonal. Pode ser, vamos falar das contraindicações. Então, Eu vamos acho que a falar. gente falou do... Eu acho que a gente falou do câncer de mama em si, Sim. como contraindicação que a gente fala de absoluta. A gente tem as Sim. contraindicações relativas, que é o que a gente estava falando sobre comorbidades, né? Outras coisas. Mas a gente precisa lembrar de outras contraindicações absolutas. Então, Legal. se a paciente teve histórico pessoal de trombose em qualquer tipo, então eu tive uma trombose de perna, eu tive um AVC, um infarto, contraindicação absoluta para o resto da vida. Quer falar mais alguma? Doença hepática ativa, Exato. né? Sangramento uterino anormal também, que a gente não consegue explicar, tem que investigar muito antes de fazer terapia hormonal.
E o câncer de endométrio de alto risco, né? Exato. E alguns Normalmente cânceres de tipo 2. ovários também, né? Câncer de ovário entra também. Alguns deles. Uhum. E eu acho que é isso. De contraindicação, né? Algumas doenças autoimunes entram, algumas trombofilias. Trombofilias, principalmente as trombofilias mais comuns, Então, hereditárias, que são doenças de coagulação, algumas fator 5 de Lyme. fator 5, doença de von Willebrand, normalmente entram aí como contraindicações, mas tudo vai depender de qual trombofilia ela foi diagnosticada, então por isso que a gente precisa avaliar cada caso. As doenças autoimunes, algumas inclusive melhoram com a terapia hormonal, então também vai depender da doença autoimune que aquela paciente tem. Algumas não tem nenhuma mudança em relação à terapia hormonal. Uma das mais comuns da mulher, principalmente na menopausa, é o Hashimoto. Então não tem nenhuma diferença usar ou não usar. Mas por isso que terapia hormonal é individual. Então, não dá pra gente falar um geral pra todo mundo ou uma contraindicação pra todo mundo, mas as absolutas são essas. basicamente essas. Ok. Alguma coisa mais para acrescentar? Eu queria mostrar uma tabelinha aqui para vocês. Essa aqui fala sobre risco de câncer de mama e alguns antecedentes pessoais. Ali estão destacados os que mais aumentam o risco para câncer de mama, né? Que, incrivelmente, seria ali a origem judaica, askenazi. Eu nunca vi um judeu askenazi na minha vida, mas a gente escuta isso com bastante frequência. Além disso, a gente tem lá embaixo a densidade mamária elevada, que é quando você faz a mamografia, ela é muito branca na mamografia, aumentando o risco em mais de 5 vezes. Em cima da densidade mamária tem lá terapia de reposição hormonal, estrogênio mais progesterona ou tibolana. Isso é baseado nesses estudos mais antigos, né? E é um risco de 1,2. É um risco baixo, se você para observar. Porque quando você vai ali em obesidade na pós-menopausa, que está embaixo de densidade mamária, o risco, dependendo do estudo, é de 1,2 a 1,9. Então, o risco de obesidade, ser obesa na menopausa, aumenta muito mais o risco para ter câncer de mama do que terapia de reposição hormonal. Entendeu? Por vários fatores. E olha ali, gente, consumo constante de álcool. Né? Essa tabela aqui também é considerando as recomendações de consumo de álcool que são um pouco mais antigas, que na mulher era 3 doses por semana, no homem 5. Hoje em dia a gente sabe que o consumo indicado é 0. E o que se indica, o mínimo é 1 dose por semana, sim, 1 cerveja por semana, não é de 600, é de 350, e ok, e isso ainda aumenta o teu risco. O consumo de álcool, 1,24, maior do que o da terapia de reposição hormonal, inclusive. E aqui, só para vocês terem uma ideia sobre essa questão de risco de câncer de mama e o uso de hormônios, gente. A gente tem uma incidência habitual das mulheres de 20 mulheres com câncer de mama a cada 1.000 mulheres. Quando você combina, então, a progesterona, né, a terapia de reposição hormonal, estrogênio combinado com progesterona sintética, você incrementa 4 a 6 casos a mais. Não é tanto assim. Quando você faz isso com a terapia de reposição hormonal e a progesterona ela é micronizada, não temos casos adicionais. Ou a de hidrogesterona. Ou a de hidro... Tô vendo que você gosta desse remédio, desse medicamento dele. Desculpa, gente, não vamos esquecer dele. Então, nós não temos casos adicionais de câncer de mama. São os mesmos 20 que são da população habitual que não faz terapia de reposição hormonal. E o estrogênio isolado, né, conjugado ao estradiol sistêmico, que seria esse bioidêntico, a gente tem um incremento, dependendo do estudo, de 0 a 4 casos a mais. Esses aqui são todos baseados em estudos, meta-análise de estudos observacionais ou ensaio clínico randomizado, que é nível 1, tá? E por último, não menos importante, agora vamos ver o que realmente aumenta câncer de mama. E aí vocês que estão aí assistindo precisam repensar as suas vidas. Então vamos lembrar, incidência habitual, 20 casos a cada 1.000 mulheres, beleza. Sobrepeso e obesidade, nós incrementamos 6 a 12 casos a mais nas mulheres que são obesas. Consumo de álcool, 5 a 10 casos a mais. Sedentarismo, 4 a 6. E tabagismo, 2 a 4. E já quando a mulher faz atividade física, nós temos uma redução do número de casos de câncer de mama, menos 7, 8 casos. Então, o que a gente conclui de tudo isso? Eu vou deixar aqui para destacar bem, para a gente entender, né, que protege,
que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai fazer isso, né? Essa terapia é um medicamento como qualquer outro, tem efeitos colaterais, ele pode nos ajudar e muito, né? De maneiras muito importantes, porque tem muitas mulheres que têm muitos sintomas, elas nem sabem que aquilo está relacionado à menopausa. E ela fala, nossa, eu tive uma menopausa que eu não senti nada. E, na verdade, ela nem sabe que o que ela teve foi sintoma de menopausa. Então, a terapia de repouso hormonal, ela pode, sim, trazer benefícios, né, individuais para cada paciente, vários benefícios. Só que a paciente, ela também precisa entender o risco, que é muito baixo, o benefício que vai ser grande, testar, ver que benefício é esse, e aí decidir, né? Quero continuar. Entendendo os riscos. Eu tenho risco de trombose, eu tenho risco de eventos cardiovasculares um pouco maior, mas vou ter benefício. Menos risco de osteoporose, ter uma fratura, né? Entre outras coisas. Não tô aumentando, assim, meu risco de câncer de mama. Ok, mas eu preciso mudar também meu hábito de vida. Se eu já não tenho um hábito de vida saudável, comer bem, comer saudável, fazer atividade física, controlar o peso, reduzir o consumo de álcool, né? Então, tudo em conjunto traz para todas nós mulheres uma segurança incrível em relação à terapia de repouso hormonal. A gente pode usar sem medo. É lógico que coisas podem acontecer, né? Esses eventos adversos podem acontecer com qualquer medicação. Quem aqui já não leu a bula de um remédio? Todo remédio tá falando que você pode morrer tomando aquele remédio. Sim. Não leiam a bula dos remédios, inclusive. Não é mesmo? Então, como qualquer tratamento, também pode ter eventos adversos. Caso aconteça, tive um câncer de mama, né? Não necessariamente não é a terapia de reposição hormonal. É isso que a gente precisa entender. Adverso, a gente quer achar um culpado. A gente quer achar o culpado. Não é a terapia de reposição hormonal. Eu falo com os pacientes. Você nasce e você é um copo. O seu corpo é isso. Isso é você. Aí você pega e começa a encher esse copo. Você vai enchendo. Bebidinha alcoólica, fumaça, tabagismo, agrotóxico, enfim, várias coisas. Eu tive filho tarde. Enfim, não cuidei da minha saúde, sedentarismo, sou obesa, e vai enchendo. Quando você chega perto dos 50 anos, o teu copo tá aqui, ó, transbordando. Aí é a época que você vai fazer a terapia de reposição hormonal, coincidentemente. E aí ele transborda e você tem um câncer de mama. Qual o culpado? A terapia de reposição hormonal? Não. Tudo transbordou. Mas o que foi que encheu esse copo ao longo da vida? Então, o câncer de mama é multifatorial, não tem um culpado, e a gente já observa que tem uma segurança muito grande, mas vocês, mulheres, precisam mudar os seus hábitos, terem hábitos saudáveis, para que a gente faça uma coisa segura. Caso tenha uma trombose, um AVC vai ser contraindicado, pode acontecer, mas o risco é baixo no começo, é bem indicado, bem avaliado. Então, o que eu recomendo para vocês é que vocês consultem com essas médicas, entendeu? Passem na consulta, para elas individualizarem a situação de vocês, investigarem, destroçarem, assim, digamos, sabe, todas as minúcias dos seus sintomas e poderem tratar para que vocês tenham mais qualidade de vida, porque, afinal de contas, a menopausa, ela vem aí para ocupar pelo menos 1/3 da nossa vida, considerando se a gente vai viver até 78 anos. Porque se a gente viver mais... é mais do que 1/3 da nossa vida. É muito tempo para viver sem qualidade de vida. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu quero acrescentar uma coisa. Pode ficar à vontade. Acho que a gente não falou, que é uma pergunta importante. Até quando? Até quando? Até quando? Tá, pode falar. Até quando? Então eu posso fazer o seguinte, a gente pode entrar nas perguntas, porque tem essa pergunta aqui no Instagram. Então vamos. Então, olha, tem uma pergunta aqui. A Raíssa, ela perguntou, existe um tempo após a menopausa? Não é esse não, esse aqui é o tempo para iniciar. Aqui. A Bia_XT. Quanto tempo uma mulher na menopausa deve fazer a terapia de reposição hormonal? Por quanto tempo, afinal de contas? Então, até quando fazer a terapia hormonal? Até a consulta do ano que vem. Essa é a resposta. Porque na consulta do ano que vem a gente vai fazer preventivo, vai reavaliar mamografia, ultrassom das mamas, vamos reavaliar toda a parte laboratorial. E se não houver novas contraindicações, até a consulta do ano que vem. Gente do céu, eu não esperava por essa resposta. Adorei. Vou aderir. Sério, eu adorei esse plot twist. Eu amei, foi o melhor de tudo. Sério, eu não esperava. Muito bom.
Então, agora... Inclusive, eu quero contar um caso disso. Conte. Que eu e a doutora Samela temos algumas pacientes em Aham, comum, sim. que aconteceu exatamente isso, uma paciente rígida que nunca teve nada. Você vai lembrar do caso na hora que eu começar a Sei. contar. Uhum. E aí, na mamografia daquele ano, tivemos um negocinho ali que a gente precisava investigar. Sim. No fim das contas, não veio nada, então a terapia hormonal continua, Sim. mas pode ser que tivesse vindo. E Exato. aí ela entraria numa contraindicação. Exatamente. Então é por isso que a gente também faz muito isso, viu? A gente divide responsabilidades com especialistas de excelência. Então, eu sou ginecoendócrino, né? A Liege é endocrinologista, mas se a gente tem qualquer coisinha ali na sim. mama, Com certeza. Samela, a gente liga. Tô mandando Essa pra casa você. aqui é seu. Acho que é muito importante a gente ter segurança no que a gente faz com o paciente. Porque a nossa segurança, eu me sentir segura, você se sentir segura, a paciente se sente segura também. Exatamente. Aham. Quando essa segurança ela é real. Então, quando a gente pede exame, quando a gente faz alguma coisa, uma mamografia complementar, uma biópsia, entende? A gente não tá dando um diagnóstico mortal, né? Sim. A gente tá querendo segurança. Se tiver alguma coisa, nós vamos tratar. Nem caso não tenha, nós temos segurança para manter esse acompanhamento, manter essa terapia de reposição hormonal. Muito bem. Obrigada. Então, agora nós vamos começar a responder as perguntas que nos mandaram no Instagram. Eu vou começar aqui com a Lu Santos, que pergunta sobre o sangramento durante a reposição hormonal. Esse olha pra você. Essa é pra você. Como que é exatamente a pergunta? É assim, ó. Deixa eu ver. Peraí. Sangramento durante a reposição hormonal. É essa a pergunta. Ah, tá. Sangramento É, durante a reposição Sangramento hormonal. durante a reposição hormonal. É só. É normal, não é normal? Bom, normal não é, mas é comum, tá? Sangramento durante a terapia hormonal, ela é muito comum porque a gente tem que lembrar que a gente está usando estrogênio para que ele faça os bons efeitos em tudo isso que a gente conversou até agora. Mas ele também vai estimular as células do endométrio, que é a camada de dentro do útero, que a gente fala que é a camada funcional propriamente dita, que é aquela que aumenta quando a gente não engravida, descama, chamada de menstruação. Então, a paciente na menopausa que faz o uso do estrogênio, ela também tem um aumento dessa camada, e aí algumas pacientes acabam descamando. Então, por isso é importante que a gente avalie. Então, a gente precisa ver dose, porque às vezes a dose tá muito alta, e aí o sangramento começa a acontecer com mais frequência. Às vezes a dose da progesterona que estava protegendo esse endométrio tá muito baixa. Entendi. Então, é por isso que eu gosto tanto da dihidrogesterona. Ela é Porque Porque potente, ela né? é potente, ela é segura, e ela, nossa, ela segura muito bem sangramento. Eu gosto bastante de usar dihidrogesterona. Eu sempre falo que ela só tem um problema que as pacientes não gostam. Normalmente a gente tem que usar 2 vezes ao dia ali pra segurar alguns os tipos de sangramento, sangramento. Então, né, ninguém gosta de usar remédio todos os dias. Então, imagina 2 vezes no dia. Mas a progesterona micronizada também segura muito bem. Então, a gente tem que sempre dosar dose de um, dose do outro. Fazer terapia hormonal é equilibrar pratinhos. É a gente conseguir equilibrar todos os pratinhos para que a gente tenha boa qualidade de vida, uma boa resposta hormonal, sem sangramento, que é o que ninguém quer, que é o que você falou da sua paciente que ficou feliz porque estava na menopausa. Sim. Então, é isso. Não é uma mera normal, mas é prescrição, comum. né? Assim, a gente precisa prescrever, acompanhar, avaliar, porque é muito individual, como a gente conversou. Mas, assim, no início da terapia hormonal, né, pode ser normal ali, quando a gente começa a estimular esse endométrio a ter esses sangramentos, né? É sempre interessante fazer essa avaliação, mas a princípio, nos primeiros 6 meses, é uma coisa até esperada, né? Que pode acontecer, a depender Uma adaptação, né? uma adaptação, isso, do tratamento ali. E também nas pacientes que estão na perimenopausa, que é inclusive aquela janela de ouro que a gente falou ali, né? Por quê? Por que é janela de ouro? Porque é aquele momento em que eu tenho ainda alguma função ovariana, mas aqueles momentos que eu tô mais sintomática, porque às vezes tem a queda brusca do estrógeno. Então, eu tenho o estrógeno aqui, às vezes até um pouquinho mais alto, e aí meu ovário parou um pouquinho de produzir estrogênio. Aí ele cai de uma vez. Essa queda brusca realmente traz mais sintomas, e aí a gente também vai ter menos estrógeno e vai ter mais os fatores de risco associados a isso, essa queda de estrógeno. Então, essa janela ali da perimenopausa, que é o quê? 1 ano a 3 anos antes da menopausa, nas pacientes que estão muito sintomáticas, tá? Aí a gente avalia que tem um benefício ali, né, de entrar com a terapia hormonal.
E nesse momento mesmo não precisa ficar sofrendo em casa com os sintomas, esperando da última menstruação, né? Sim. Então a gente pode iniciar nesse momento. E mais nesse momento, às vezes, é o mais comum de acontecer sangramento, porque às vezes vai ter essa flutuação hormonal endógena mesmo, de produzir o próprio estrógeno, aí aumenta essa camadinha do endométrio ali do útero, e aí vai ter mais chance de ter sangramento, né? Então, E aí soma com o que ela tá usando. com o que ela tá usando, né? E aí fica dessa maneira e a gente tem que avaliar mais de perto. Ótimo. Acho que a pergunta está excelentemente respondida. A próxima pergunta é da Bia Xistela. Pergunta se a mutação genética BRCA1, BRCA2 essas pacientes podem fazer terapia de reposição hormonal. E sim, as pacientes que têm mutação BRCA1, BRCA2 podem fazer terapia de reposição hormonal num contexto que elas tenham realizado as cirurgias profiláticas, principalmente, pelo menos, a salpingo-oforectomia, que é a retirada dos ovários e dos anexos, as trompas, né? E de preferência que o paciente já tenha também realizado a cirurgia redutora de risco da mama, que é a mastectomia profilática também chamada. Então, elas podem sim, tá? Vamos aqui então, peraí só um pouquinho para a próxima pergunta. Essa é a pergunta da Raíssa, nossa colega, vocês conhecem? Maravilhosa. Compartilhar. É, Raíssa? Uhum. Nossa, gente, Ela que pessoa pergunta maravilhosa. então, vamos deixar claro. Existe um tempo após a menopausa para iniciar a terapia de reposição hormonal? O Vai. tempo ideal para iniciar a terapia de reposição hormonal na menopausa. Então, a gente conversou sobre isso aqui, que é a janela de oportunidade, né? Que é até os 60 anos de idade ou até completar 10 anos da menopausa, daquela última menstruação. Essa é a janela de oportunidade que é o momento ideal da gente iniciar a terapia hormonal. Perfeito. Quanto tempo a mulher na menopausa deve fazer a terapia de reposição hormonal? Então vamos lá. Por quanto tempo a mulher vai fazer terapia de reposição hormonal? Até a próxima consulta. A próxima pergunta então é: quem são as pessoas, no caso as mulheres, que têm que fazer terapia de reposição hormonal? As indicações, né? Então, a gente tem as indicações clássicas ali, que são os sintomas vasomotores, né? Que são aqueles fogachos, calorões, né? Famosos aí, que é principalmente quando eles são mais de moderados a graves, né? Que incomodam, que têm impacto na qualidade de vida da mulher. Uma outra questão é a síndrome geniturinária, que é aquela questão da atrofia vaginal, que gera dificuldade na relação, que pode gerar também aumento das infecções urinárias, que pode gerar incontinência urinária, né? Então, essa síndrome urinária que às vezes não responde à terapia local, né? Então, aí às vezes a gente vai fazer sistêmica nesse contexto. E aí tem uma outra questão que é a prevenção e o tratamento da osteoporose. Isso é um pouco assim, não é tão consenso, né? Na literatura, assim, de como fazer isso. Algumas sociedades colocam assim, se tiver contraindicações das terapias específicas para osteoporose, e aí você pode iniciar a terapia hormonal, coisas assim. Mas, de fato, o que a gente costuma fazer é naquelas pacientes que não tem contraindicações, a gente iniciaria terapia estrogênica, né, terapia hormonal, enfim, e junto com ela o tratamento para osteoporose, se for o caso, né? É isso? É isso. Perfeito. Mas assim, não tem tanto consenso assim, em relação assim, firme de como fazer na osteoporose. Tem algumas lacunas ali, sabe? Mas, de fato, hoje em dia, a gente sabe que o limiar para prescrição de terapia hormonal, ele é mais baixo pela segurança que a gente tem e pelos benefícios já tão comprovados, né, que a gente consegue ver. Então, nesse caso, se eu tenho ainda um fator que vai me ajudar, né, que eu vou ver ali um benefício claro para o paciente, a gente costuma, assim, fazer essa prescrição nesse contexto também. Então, essas 3 são as indicações clássicas, né, os sintomas, os fogachos, os vasomotores, a síndrome geniturinária, que a gente conversou, e a questão da osteoporose, prevenção e tratamento. E aí, mas como a gente conversou essa questão do limiar mais baixo, os outros sintomas, né, que costumam afetar a qualidade de vida da mulher. Então, essa questão da névoa cerebral, as dores articulares, a insônia, né, alterações de humor, né, labilidade de humor e tal. Então, isso também a gente consegue ver que, mesmo quando eu não tenho sintomas tão clássicos e específicos de forma mais intensa, como teoricamente seria indicado, tem benefício de fazer quando a gente tem a segurança e sem contraindicações, né? Ok. Eu tenho uma pergunta real, tá? Da minha versão Samela, não mastologista, não médica. Considerando o caso de uma paciente
que tá na menopausa, classicamente, já tem mais de 12 meses, ok. E eu não tenho sintomas, não tenho eu penso que não tem, ou penso que não tenho Pergunta de sintomas, milhões, hein? tá? Vamos supor que eu penso que não tenho sintomas, mas tá, vamos considerar que eu fui no consultório de vocês e conversei com vocês. Vocês fizeram um questionário com todos os 76 sintomas associados à menopausa. E eu falei, cara, não tenho. Eu tenho benefício mesmo assim de fazer a terapia de reposição hormonal? Pergunta de milhões. Essa é difícil. Sabe por que eu pergunto? Porque eu penso assim, do benefício cardiovascular. Da janela, entende? Não é por conta dos sintomas, é o benefício cardiovascular, já que eu não tenho malefício tangente a risco de câncer de mama, por Se exemplo. a gente pegar, assim, poder de diretriz, né, de recomendações médicas mesmo, que a gente tem. Os estudos, as diretrizes são baseadas nos estudos, né? Sim. E diretriz tem um poder de recomendação na nossa prática médica baseada em evidência. Então, assim, se a gente pegar as diretrizes, a gente não teria indicação, né? Porque as clássicas são todas essas. Quando eu tenho algum sintoma que de alguma forma compromete a qualidade de vida da mulher. As clássicas são essas 3, mas a gente ainda assim costuma fazer quando tem aqueles outros sintomas que a gente vê que vai ter um benefício com a terapia. Entendi. Só que essa paciente está plena, não teve nada apenas para prevenção de osteoporose, né, da perda de massa óssea e da prevenção de risco cardiovascular, isso é controverso. A gente sabe que tem isso, né, igual a osteoporose é inquestionável, até plausível do ponto de vista biológico que vai melhorar. E a gente vê nos estudos que aumentou a massa óssea e reduziu o desfecho duro de fraturas. Então, assim, né, vai acontecer isso. Do ponto de vista cardiovascular, a gente vê que o estrógeno ele é um hormônio protetor, né, do ponto de vista cardiovascular. Quando a gente tem a queda de estrógeno, a gente aumenta colesterol, a gente aumenta gordura visceral, a gente aumenta triglicerídeos, né, também tem a questão da incidência do diabetes, que fica aumentada nas mulheres após menopausa, e mais certamente eles têm uma redução da incidência de diabetes com a terapia hormonal. Então, mas ainda, por isso, mesmo tendo tudo isso, a gente ainda não consegue falar, tem indicação para essa paciente assintomática na menopausa. Eu só acho que é bem difícil, né, ter uma mulher que não tem absolutamente muito nenhum difícil, sintoma. Eu Dentro penso dos que as 76. mulheres. Eu penso, eu não quero fazer um julgamento pré-determinado de todas as mulheres. Tem muitas pacientes que falam que não sentiram nada na menopausa, mas eu tenho a sensação que muitas mulheres que não sentiram absolutamente nada na menopausa é porque desconhecem as coisas que elas sentiram e essa Com relação certeza. com a menopausa. Porque Com 76 certeza. sintomas. Principalmente muita porque coisa. tem todo esse tabu, né, em volta da menopausa. Hoje em dia, ainda bem que a gente fala muito sobre menopausa e sobre Sim. todos os sintomas associados à menopausa. Mas antigamente era só calorão, basicamente, né? Era e calorão, perda da ficava mais libido. irritado e perda da libido. Basicamente. Então era isso, né? Que todo mundo achava que era menopausa. E eu vejo muito que as mulheres tinham muita vergonha também de falar sobre isso, de estarem na menopausa, né? De terem os fogachos. E hoje em dia a gente não tem mais isso, né? A gente fala abertamente, se faz terapia hormonal, se não faz, acho que até por conta de todo esse medo. Quem fazia não contava pra ninguém, né? Era sempre uma coisa Era um ali, tabu mesmo, assim, o que vamos você falou, deixar, era um tabu. né, em segredo. Então, talvez elas tenham tido, sim, sintomas e ninguém nunca falou pra elas, talvez até por desconhecer mesmo, Sim, né? Os completo médicos desconhecimento. muito mais antigos, né, de 40 anos atrás, eles também, né, não Sim. tinham noção desses 76 sintomas que foi, né, descoberto faz pouco tempo. Então, às vezes ela teve, nem que tenha sido uma insônia mesmo. E não ligava isso à menopausa. Ok, obrigada. E a última pergunta que tem aqui é se pode. Deixa eu até colocar aqui. A última pergunta é se podemos fazer terapia de reposição hormonal com histórico familiar de câncer de mama, que é uma coisa que a gente acabou não abordando. E depende. Né? Por quê? Porque dependendo do histórico familiar do paciente, a paciente ela tem indicação de fazer estudo genético. De preferência no familiar que teve um câncer de mama. Isso. Tendo uma mutação genética, eu preciso testar essa mutação genética nessa pessoa candidata à terapia de reposição hormonal. Tendo mutação genética essa candidata a TRH, que é a terapia de reposição hormonal,
ela tem que fazer as cirurgias redutoras de risco, salpingoforectomia, depende de qual a mutação que a gente tiver associado. Agora, sim, se ela não tiver essa indicação, for um histórico pobre, um familiar de primeiro grau, dois, mas assim, é só terceiro grau, tia-avó, então depende dessa força do histórico familiar. Mas só o histórico familiar em si, ele não vai contraindicar uma terapia de reposição hormonal, não. Se a própria mutação BRCA1 e 2 presente já não contraindica, fazendo a coisa certa, nesse caso também não contraindica. Então, é caso a caso, a gente precisa avaliar o histórico da paciente, a indicação de estudo genético, se não tiver estudo genético, mesmo que tenha um histórico familiar, né? Então, não seja de ordem genética esse câncer, ela pode fazer a terapia tranquilamente, e aí pode ser que outras coisas contraindiquem depois, como vocês falaram. O tempo é o quê? Até a próxima consulta. Um ano, às vezes 6 meses, depende, né? E aí vai definindo o tempo atento. Gente, é um acompanhamento. A gente é muito ansioso como sociedade e queremos saber por quanto tempo eu vou fazer essa terapia. Né? E a gente precisa viver o agora. Agora a gente está fazendo, ano que vem pode ser que mude ou não. Tem o benefício, tomara que continue, né? Então é isso. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Eu acho que é isso. Doutoras? Acho que é isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês abrilhantaram esse podcast. Eu agradeço. Espero que nós tenhamos outros temas, inclusive fiquem em aberto, caso vocês tenham uma ideia, querem abordar alguma coisa, tá? Para que a gente possa estar aqui conversando. Contem com a gente, contem com a Oncoprime. Nós somos parceiros. A Clínica Domus, eu vou deixar bem claro para vocês que elas atendem na Clínica Domus. Vou passar para a doutora Ana Beatriz passar as informações da Clínica Domus agora. Bom, eu e a doutora Eliege atendemos na Clínica Domus, é uma clínica que fica lá na Vila Aurora, na rua Joaquim de Oliveira, e a gente vai esperar vocês lá, se você tá na menopausa, se você conhece alguma mulher que tá na menopausa, vai ser um prazer receber vocês lá na clínica para conversar um pouquinho com a gente, tomar um café, comer um bolinho, né? Bom E demais. você atende só terapia de reposição hormonal, pacientes na menopausa ou alguma coisa mais, doutora? Não, eu sou ginecologista e obstetra, né? Minha primeira formação, então eu também atendo gestantes, sou ginecoendócrino e também sou fertileuta, especialista em reprodução humana. Então, se você também conhece alguém que está com dificuldade de engravidar, também é com essa aqui que vos fala. E lá na Clínica Domus tem mais alguma outra especialidade que atende? Nós temos a doutora Liege, que é endocrinologista, faz parte da equipe da Clínica Domus. Temos o doutor Eduardo, que é otorrinolaringologista. E temos o doutor Leonardo, que é Alergologista. Ai, gente, eu tenho muita dificuldade de falar esse negócio aqui. Alergologista. Ele trabalha com alergias, mais fácil. Pronto. E também a gente vai ter, começando na semana que vem, uma fisioterapeuta pélvica Ah, que legal. especialista em climatério. Ah, Então, olha que para delícia. essas pacientes que têm a síndrome geniturinária. Mas ela também atende pós-parto? O foco dela É é geniturinário. geniturinário, climatério, Menopausa, tá. menopausa, Aham. pós-parto, acredito que ela tem, ela não atende para a preparação para o parto. Entendi. Uhum. Mas é bem específico que a gente quis fazer toda uma equipe Sim, integrada relacionada nisso à aí. menopausa em si, né? E aqui na Oncoprime, eu sou a doutora Sâmara, sou médica mastologista. Atendemos aqui, nós temos diversas especialidades como hematologia, oncologia clínica, reumatologia, cardiologia, coloproctologia, cirurgiões gerais, aparelho digestivo, enfim, cirurgia oncológica. Então, é uma clínica bem completa, que nós fazemos também quimioterapia das pacientes que têm câncer de mama. O telefone aqui é 3022-9005 pelo WhatsApp. Se você quer passar o telefone da Domus, Nós temos 2 telefones, né? 3? Você vai falar o seu? Eu vou falar o meu e a Aliás fala o dela. Pera lá, deixa eu colar aqui. Então, o nosso para consultas de ginecologia, ginecoendócrina, reprodução humana e otorrinolaringologia é o 999278585 e para as consultas de Endocrinologia, vamos lá. Essa endocrinologista não tá sabendo o telefone dela. é porque é novo, gente. Dá um 31 desconto. 91 18 36. 31 91 18 36. 36, ok. Uhum. É isso aí, gente. Então, caso vocês precisem, vocês estarão muito bem servidos com toda essa equipe, tanto lá quanto aqui. Fiquem à vontade. Deixem suas dúvidas nos comentários. Sigam a gente nas redes sociais também. A gente vai estar marcando na Oncoprime para vocês marcarem, para vocês acompanharem o trabalho delas, que é exímio, perfeito, tá? Contem com a gente. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Nós estaremos aqui provavelmente na próxima semana. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. E agora a gente vai pro Happy Hour da sexta-feira. Muito Boa. obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.